Pode falar alto. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais complexas dentro da teologia sistemática. A palavra Trindade, apesar de não aparecer na Bíblia, a Bíblia mostra Deus não como uma única pessoa, nem como se fosse ele só. O Pai, ele é a primeira pessoa da Trindade. A palavra Trindade vem do latim trinitas, que significa três. Então, nós cremos no Pai, nosso Deus, não como um Deus sabelionista que se revela através do Filho, através do Espírito Santo, mas que é uma pessoa sozinha, única. Mas o nosso Deus, ele é um Deus triuno. Usando a palavra Trindade e trazendo à memória um versículo bíblico no original hebraico, que é Bereshit, né, que é o livro das origens, o Gênesis. Nós vemos ali que no hebraico o Gênesis começa assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Bará criou do nada. O que chama a atenção é que a palavra Elohim é plural, e que poderia ser traduzido literalmente como deuses. Mas nós não cremos em três deuses, cremos no único Deus. Então Elohim, ele prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para a plena revelação da Trindade que acontece no Novo Testamento. Então o nosso Deus, ele é um Deus triuno. Então não existe três deuses, existe um único Deus que se revela através de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, ele é o planejador da salvação. O Filho procede do Pai, é a chamada geração eterna, não é a criação. O Filho é incriado, mas ele é gerado eternamente pelo Pai, ele procede do Pai eternamente. O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. E o Espírito Santo não é menos Deus do que o Pai e nem menos Deus do que o Filho. O Filho também não é mais Deus do que o Pai e nem menos Deus que o Espírito. Os três são um só Deus. Um só Deus em três pessoas. Essa é a crença trinitariana ortodoxa e que está embasada nas Escrituras Sagradas. Então Deus, o Criador, quando Ele criou o mundo, Ele fez tudo do nada, mas Ele não estava sozinho ali. Ele está ali, a pessoa do Filho se encontrava junto com o Pai, eternamente com o Pai e o Espírito Santo. Nós vemos que no versículo 2 fala: V'haaretz ha'etah tohu vavohu v'chosher al pinei hamayim v'ruach Elohim merachefet al pinei hamayim. Então fala assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O hebraico merachefet significa pairar como uma ave que cobre um ninho, protegendo. Então o Espírito Santo já estava ali, que é chamado no hebraico de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Ruach, o sopro divino, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa. Ele tem descrições, a Bíblia usa descrições personificativas para o Espírito Santo. Ele não é uma coisa. Por exemplo, traduzir o Espírito Santo como a força ativa é ir contra o hebraico. Porque o hebraico Veruach Elohim significa o Espírito de Deus. O Vav conjuntivo ali, V, significa o Espírito de Deus. Se movia, merachefet, sobre a face das águas, pairava sobre a face das águas. E o Filho, ele sempre existiu eternamente como Pai. Como João fala no prólogo do Evangelho de João: em arque en hologos, no princípio era o logos, era a palavra. Kai hologos em prostonteon, e o logos estava com Deus. Kai hologos, kai theos en hologos. Então, e Deus era o logos, e o logos era Deus. Então, Jesus não era um Deus. No grego não existe artigo indefinido. Os testemunhos de Jeová colocaram artigo indefinido. Eles fizeram uma coisa contrária à gramática grega. Na gramática grega existe artigo definido, não indefinido. Então, se falar que o Filho era um Deus, tinha que falar que o Pai também era um Deus. Então, em arque, em hologos, kai hologos, em prostonteon. Então, teon teria que ser o Pai também um Deus. Não tem como traduzir teon se referindo ao Filho sem dizer que ele é Deus. Ele é Deus, não um deusinho.
Ele também participa, ele participa da pleroma, da plenitude da theiotes, da divindade. É isso que quem estuda os originais, não sou professor dos originais, mas sou um curioso que não me conforma em ficar sem procurar algo no mais profundo da palavra de Deus, porque os tempos requerem isso. Vivemos tempos trabalhosos em que as pessoas estão mais preocupadas com uma teologia que coloca a pessoa numa rede e sossegada, sem doença, sem problemas, uma teologia que não se preocupa com a pessoa, se preocupa com as coisas. E a pessoa é coisificada através dessa teologia. E como as seitas são as contas não pagas da igreja, elas entram em ação quando a igreja começa a titubear, começa a cochilar. As seitas não perdem tempo, e aí nós vemos as pessoas ensinando absurdos, como pessoas ensinando que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma força ativa, então é por isso que nós recorremos à palavra de Deus. Recorremos à palavra de Deus para dizer que o Filho, ele é incriado. Não é como Ário disse, que houve um tempo em que o Logos não existia. A Bíblia diz que o Logos, o Verbo, a palavra de Deus, sempre existiu com o Pai eternamente. O Espírito Santo é chamado de Deus em várias partes das Escrituras. Então em Hebreus fala do Espírito Santo como Deus. Se alguém ler o livro de Hebreus sem preconceito, vai ver que o Filho é o resplendor da glória do Pai, da doxa divina, da Shekhinah. A presença de Deus estava no Filho. Fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali no grego é ekenosin, que significa tabernaculou-se. Ele montou o seu tabernáculo, que é de onde vem a palavra hebraica sakan, moradas, que veio saken, moradas. Depois veio a palavra Shekhinah, presença. Então Jesus é a presença viva de Deus entre os homens. Quando ele não manifestou toda a sua glória quando veio na terra, assim, no sentido de ser Deus como deveria, mas ele sempre foi Deus naquilo que nós pudéssemos aguentar. Então o Pai, se ele se manifestasse como o Pai, sem um corpo humano, ninguém poderia sobreviver. Então o Filho, ele condescendeu assumindo a carne do ser humano, e ele era Deus no sentido absoluto da palavra. É difícil de explicar a Trindade, mas não quer dizer que não exista, porque a Bíblia mostra Deus como um ser triuno. Aqueles que são contrários à doutrina da Trindade deveriam estudar a palavra sem seguir os princípios que são colocados obrigatoriamente pelos seus mestres. Muitos seguem os seus mestres, que são pseudodidáscalos, que são falsos mestres, pseudoprofetas, falsos profetas. E eles aparecem aí. Se em alguma coisa que eu falei soou difícil, não consegui explicar totalmente, eu peço que você estude melhor a palavra e procure, sem preconceito, ir às Escrituras mesmo. Cuidado com as traduções também. Existem muitas traduções que traduzem errado Gênesis capítulo 1, versículo 2. Algumas traduzem como um vento forte, outras traduzem como força ativa. São traduções modernas, tipo a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que é feita por teólogos modernistas, pessoas que não creem em Moisés como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, que é o Pentateuco. Eles acham que houve vários redatores chamados eloístas, jeovistas, deuteronomistas, e eles fazem uma salada, uma verdadeira colcha de retalho das Escrituras. Então essas pessoas, eles traduzem meio de uma forma complexa o versículo 2 como um vento forte que agitava as águas, mas o original hebraico permite, sem distorção, traduzir Verhua, Elohim, como o Espírito e o Espírito de Deus, que é o vav conjuntivo, que é um vav de ligação, que é o V ali, Verhua, e o Espírito de Deus, Merah Refet, pairava, Alpinei Hamaim, sobre a face das águas. A palavra céus no hebraico é Shamaim, que tem, porque acima das nuvens, porque nas nuvens tem água. Os judeus relacionam as coisas. Então Maim é águas, e Shamaim, céus, nos céus existem água. Aliás, a chuva só vem de cima, cai sobre nós de cima. Então eles são muito lógicos nas suas palavras. Então,
nós vemos que Deus é o Deus dos céus. A Bíblia usa muitas vezes essa frase, né? Mas Ele é um Deus imanente também. Não é só um Deus transcendente, que está acima de nós, longe. Não é o Deus do deísmo, aquele Deus que criou a humanidade e abandonou o seu próprio destino. É um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que cuida até dos mínimos detalhes da nossa vida. Jesus disse que nem os pardais são esquecidos. E o Espírito Santo, Ele é quem nos faz lembrar das coisas que Jesus falou. Então os ensinamentos das Escrituras, sem o Espírito Santo, são apenas filosofia vã, que Paulo falou das vãs filosofias, né? Então a pessoa pensa que é bom de Bíblia, mas como que ele pode ser bom de Bíblia se ele rejeita aquele que é o hermeneuta maior, que é o Espírito Santo, aquele que nos traz o verdadeiro conhecimento da palavra? Como um teólogo chamado João Calvino falou, que as Escrituras sem a orientação do Espírito Santo não podem ser entendidas completamente. Então nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo na hora que estivermos estudando a palavra. E todas as denominações cristãs não desprezam a ajuda do Espírito Santo no estudo da palavra. Então eu creio que uma das razões dessas pessoas não conhecerem as Escrituras e não aceitarem a doutrina da Trindade é essa questão de não ter o Espírito auxiliando. Quando a gente fala para eles que eles não têm o Espírito Santo, eles ficam uma fera. Mas eles creem no Espírito de letra maiúscula, então eles acham que eles têm um Espírito Santo, né? Eu creio que mesmo que se o nosso pneuma for hagios, né, for santo, a gente vai aceitar a doutrina das Escrituras como ela é. Então a gente não está com um pneuma hagios quando nós somos contra as Escrituras, nós estamos com um pneuma poneros, um espírito maligno. Falo isso sem medo, porque somente o espírito maligno desmente a divindade de Jesus, ou a encarnação do Verbo também é desmentida pelo anticristo. Então, hoje em dia, muitos anticristos surgiram, como João falou, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm feito conhecer, por onde sabemos que é a última hora, que é a última hora, escatus hora, última hora. Nós vivemos numa hora final da igreja, então, e a igreja cochila as pessoas por amor ao dinheiro. Fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, mas o amor. Então as pessoas trocam a verdade. Tem um provérbio que fala, compra a verdade e não venda, né? A verdade é algo que tem que ser adquirido. A aletheia de Deus, né? A aletheia tuteu, a verdade de Deus se encontra nas Escrituras. Né? Os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanakh, que é a Torá, Neviim e Ketuvim, que são a lei, os profetas e os escritos sagrados. E chamam o Novo Testamento de Brit Hadashah, que é a nova aliança, né? Que foi feita no sangue de Jesus. Então, nós cristãos chamamos de Antigo e Novo Testamento, as Escrituras. Nós cremos em 66 livros inspirados por Deus. Não cremos em mais que isso, porque os outros livros favorecem doutrinas esdrúxulas, né? E também as Escrituras são traduzidas, são como quando você pega uma tradução de João Ferreira de Almeida, sem puxar para tradução nenhuma, você vê na contracapa de algumas que são em brochura escrito rigorosamente fiéis aos originais. E nós cremos nisso, que são fiéis aos originais. Então são pessoas que escreveram as Escrituras e pegaram os textos hebraicos mesmo disponíveis para fazer uma tradução fiel naquilo que foi revisado. Eles criticam a nossa Bíblia por ser revisada. Por que foi revisada? Porque o conhecimento não para, a arqueologia sempre descobre coisas novas e sempre o conhecimento é progressivo. Então, naquilo que se pode expressar melhor de outra forma, eles mudam uma coisa ou outra, mas não é mudando o texto das Escrituras, é apenas adaptando a mentalidade do leitor. E então as Escrituras, agora quando surgem pessoas que se dizem eruditos, mas não tem nem o nome dos tradutores nas chamadas versões bíblicas, aí a gente fica esperto, devemos ficar espertos. Daí o argumento dessas pessoas é que as pessoas não querem se gloriar, por isso que não mostra o nome. Não, a realidade é outra, é que não são eruditos. Não tem capacidade. Por exemplo, se eu falar que sou um erudito em hebraico e em grego, eu minto, eu não sou um erudito, eu sou um estudioso. Sou um estudioso que estuda de uma forma autodidática, com livros, nem o livro do John Dobson, um livro muito bom, e outros livros do Gresham Machen. São livros que vai nos ajudando a ter uma ideia por que estudar os originais, mesmo sem uma escola, sem ter capacidade de ir numa escola boa. Por quê? Porque os tempos
pedem isso de nós, que estamos preocupados em passar para as pessoas a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é a verdade que liberta, não a mentira. As pessoas aparecem com pseudas doutrinas, né, doutrinas falsas, e enfeitam com palavras gregas, com palavra hebraica, principalmente os russelitas, né? Eles gostam de enfeitar as palavras com palavras gregas e hebraicas, mas tirada do contexto. Ou eles pegam só o significado da raiz, um significado obscuro, ou eles pegam só um dos significados da palavra, ou tiram fora do contexto. Usam um léxico e tiram fora do contexto para enganar as pessoas, para dar uma de sabichões, né, de eruditos. Então a Trindade é uma doutrina escriturística. Nós cremos assim. Pensar de outra forma é ir contra os versículos da palavra de Deus que mostram Deus como um ser triuno. Por exemplo, a própria confissão de fé dos judeus, que é o Shema, ela diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então a palavra único ali, Echad, é unidade composta. Quando Deus fala para Abraão oferecer o seu único filho, Isaac, Deus fala para Abraão que oferecesse o único filho. O único ali, que Isaac é Yahid, ali é a unidade absoluta, não composta. Abraão não tinha outro filho além de Isaac para oferecer naquele momento. Então, ali é Yahid, né? O Ben Avraham, o filho de Abraão, ali que era Isaac, ele era único, né? Único no sentido absoluto, mas quando fala Echad no Shema, é a unidade composta. E a própria palavra Adonai, que os judeus usam para se referir a Deus, literalmente Adonai significa meus senhores, já indica a pluralidade. Daí eles usam Adonai no sentido de meu senhor. Mas se for pegar ao pé da letra mesmo, Adonai é meus senhores. Não estou falando em triteísmo, três deuses, mas mostrando que há pluralidade na unicidade de Deus. Deus é um ser único, mas é um ser também composto. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, ele efetuou a obra de salvação na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele não foi um mártir de Jeová. Ele não morreu na cruz simplesmente para dar um exemplo de bondade. Não foi a teoria do exemplo. Ele não foi martirizado por Jeová. Ele morreu pelos nossos pecados, de todos. Não existe uma classe humana que não tenha pecado. E morreu para que todos possam ir para a glória, para o céu. Então não é só um grupo privilegiado de 144 mil que irá para a glória. Outros ficarão reinando aqui na terra, né? Nós cremos num reino milenial de Cristo, mas num reino em que depois que Jesus vencer o anticristo, vencer a besta, o falso profeta, e Satanás ser lançado no lago de fogo, ou melhor, Satanás ser preso no abismo por 1000 anos, nós cremos no reino milenário de Cristo, mas nessa terra mais passada por juízo, pela purgação do fogo dos juízos da grande tribulação. E que depois haverá, como Pedro disse, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Então, nós cremos no reino de Cristo, um reino ensinado, né, pelos judeus. Os judeus esperam também esse reino do Mashiach, né, do Messias. Mas nós não cremos numa forma assim que só uma multidão vai ficar aqui, outra vai para o céu, salvação de primeira, segunda classe. Ou é salvo ou não é. Não existe salvação como os mormons ensinam, o reino telestial, celestial e outras besteiras. Não existe isso. Ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem um meio termo para um bonzinho, tem um céu para o bom, um céu para o ruim e um céu para o mais ou menos. Não tem. Ou vai ou não vai. As Escrituras, Jesus falou de 2 caminhos, 2 rodós. Né? No grego o caminho é rodós, onde vem a palavra rodovia. Né? Então só existe uma rodovia que vai para o céu. Essa rodovia, ela tem uma porta bem estreita, né? Uma porta difícil de entrar, mas não é impossível de entrar. Porque Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então agora existe a porta larga também, que é a porta da seita, onde você pode ir com o seu próprio sacrifício, não precisa do sangue de Jesus. Você pode ir e ficar num lugar onde você vai ser exterminado, vai ser aniquilado, não tem juízo eterno. É facinho, né? Então para que ser crente? Se eu perder a salvação, eu não vou ganhar o juízo. Se eu não for para o céu, eu fico na terra.
Ou senão teriam uma chance no milênio. Então o milênio geovista é um milênio de chance para as pessoas que já morreram. Vão ressuscitar e vão ter uma segunda oportunidade. A Bíblia não fala de segunda oportunidade pós-morte. A Bíblia fala que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então, se hoje nós não tomarmos uma decisão, não vai existir uma segunda chance lá no milênio para a pessoa ressuscitar e ter mais uma chance. Alguns têm um milênio também onde vai ser no céu, e Satanás na terra passeando, acorrentado, sem ter ninguém para tentar, tropeçando em caveiras e em esqueletos. Não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que Satanás vai ficar preso no abismo e vai haver um milênio. E ensina também as Escrituras que Deus é triuno, que o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas. Eu creio que existirão 3 pessoas mesmo, não vai ser um único Deus sentado. É 3 pessoas formando um único Deus. Então Jesus, quando conversava com o Pai, ele não estava conversando com ele mesmo. Como William Marion Branham ensina, o apóstolo Miguel Ângelo e Voz da Verdade. Ele estava conversando com o Pai. O Filho orava para o Pai. Se Jesus fosse o Pai, como Jesus ia orar para ele mesmo? Experimente ajoelhar e começar a orar para você mesmo, para ver se você se responde. Você não vai ter que responder. Você pode até te responder, mas você não vai poder fazer um favor que vá além das suas forças. Você vai poder, por exemplo, se você orar para você pedindo um copo d'água, você vai conseguir pegar um copo d'água e beber. Mas Jesus orava para o Pai. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo para a obra que tinha... O pessoalzinho que canta aí que fala também, né? Bastante, né? O pessoalzinho que canta. Tem umas pessoas aí que tem uma lábia de sereia para enganar o povo, né? Parece aquelas sereias da mitologia grega que faziam os marinheiros mergulhar no fundo do mar e morrer afogado. Um cântico lindo, um cântico transcendental que penetra na alma, né? Então, muito bonito o cântico, mas não expressam a verdade. Tem um que fala... A doutrina que está no bojo deles que é perigosa. Exatamente. Tem um que fala Elohim é o Shaddai Adonai, Jesus é o Messias, Elohim é o Shaddai Adonai. É até bonito, né? Mas daí depois eles falam, isso aí dá a entender o quê? Que é o Shaddai, é Jesus, então, não, Jesus é Deus Todo-Poderoso também. Ele é chamado de Theos Pantocrator. Mas não significa que exista só uma pessoa na Trindade. Só Jesus é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala no Pai também como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo também é chamado de Senhor dos Exércitos em Hebreus. Ele é chamado do Senhor também. A palavra é o tetragrama no hebraico, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Jesus é chamado de Senhor. Fala que todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor será salvo, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. No grego ali é Kyrios, né? E é o equivalente do hebraico Adonai. Então ali, e no Antigo Testamento fala aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. E ali não está falando do Pai. E quando é citado esse versículo no Novo Testamento, está falando do Filho como Deus também. Ele também é chamado de Adonai. Ele não é a pessoa de Adonai, mas ele é Deus como Adonai. Então, El Shaddai é o equivalente hebraico do grego Theos Pantocrator. E Jesus fala para João que ele é Theos Pantocrator em Apocalipse. Jesus é chamado de Todo-Poderoso. Ele não é um ser poderoso. Ele não é apenas um ser que tem poder, né? Um poderzinho, né? Poderzinho de curar uma gripe, não. Ele fez os céus e a terra. E Colossenses fala que por ele foram criadas todas as coisas. E aquilo que foi feito, e João fala que sem ele nada foi feito. E Colossenses fala que todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. E fala em Colossenses que ele é o primogênito da criação. Não significa que ele é o primeiro a ser criado. Primogênito é aquele que tinha dignidade. É aquele que recebia a herança do Pai. Uma categoria. Né? É uma categoria. A Bíblia usa no sentido de categoria, não no sentido de ser criado. Israel era o primogênito de Deus, no entanto não era o primeiro povo. Exatamente. Né? Monogenes, né? A palavra monogenes. Então, unigênito também, único gerado, mas não quer dizer que num sentido único gerado, mas Jesus nunca foi gerado no sentido de ser criado. Nós cremos na geração eterna do Filho, ou seja, ele sempre existiu e foi gerado pelo Pai, sempre existiu no Pai e com o Pai, e o Espírito Santo sempre procedeu do Pai e do Filho. Então é uma união que é chamada de a união divina de Jesus, né, com a Trindade, chamada de Trindade econômica, que mostra a ópera
ad extra de Deus. As obras que acontecem fora de Deus é explicada através da trindade econômica. E a trindade ontológica mostra as ópera ad intra de Deus, ou seja, as obras que acontecem dentro de Deus. É o estudo ontológico de Deus, que é chamado de teontologia, ou seja, estudar o ser de Deus. Claro que Deus é um mistério tremendo, é difícil de... ninguém consegue compreender Deus, mas pelo que nós podemos absorver das Sagradas Escrituras, mostra que o Deus que é do cristianismo, né, o Deus de Israel, não é um Deus sabelionista nem ariano, mas é um Deus triuno. É um único Deus, subsistindo eternamente na forma do Filho, Espírito Santo. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai aparece em primeiro lugar, mas não é o subordinacionismo, nem o monarquianismo, não é isso. Não quer dizer que o Filho é submisso ao Pai e é menor que o Pai, ou que vive... o Filho faz junto com o Pai, eles entram num acordo em tudo quanto eles fazem. O Filho não faz sem consentimento do Pai, nem o Pai sem consentimento do Filho e sem o consentimento do Espírito. Quando eles agem, é como um teólogo falou sobre a trindade pericorética. Da palavra grega perikoresis. Peri significa ao redor dele, corese significa coreografia. É como se a trindade santa dançasse juntas, dada a mão. Todos num movimento assim, que todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, assim, uma sincronia, uma harmonia, assim que eles agem, né? Então não tem isso de que o pai fez algo e o filho não ficou sabendo, ou o filho não participou, o filho teve que ficar quieto no lugar. Não, o filho sempre participou junto com o pai de todas as coisas. João fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, ou não prevaleceram contra ela, ou não se mostraram mais fortes. Então se não compreende, está em trevas. Exatamente. Aliás, eu só queria que você falasse, você está falando sobre a Santíssima Trindade, né? Os rosselitas batem de frente, eles chamam até de satânica a doutrina. Tanto é que eles fizeram um livro chamado Brochura. Eu queria que você falasse sobre esse livro Brochura, que a Testemunha de Jeová, os rosselitas fizeram para querer refutar a doutrina da Santíssima Trindade. Bom, para começo de história, eles escrevem muitos livros, mas eles não são... Russell mesmo, segundo a biografia de Russell, ele não teve uma educação formal. Ou seja, ele era o equivalente a uma quarta série nos nossos dias. Ele nunca terminou um estudo completo, ele nunca foi formado em nada. Como um homem desse pode traduzir uma Bíblia ou escrever livro categórico, eruditos? Por exemplo, uma pessoa para escrever um livro digno de crédito, essa pessoa tem que ter pelo menos um conhecimento básico, né? E ele foi um homem assim, que foi muito soberbo. E ele foi dissidente dos adventistas, ele foi filho de presbiteriano, se não me engano, então foi um homem muito misturado. Da presbiteriana ele saiu porque ele não gostava das doutrinas da pena eterna. E na adventista ele conseguiu ser bem recebido no adventismo pelo seu eu. O seu eu conseguiu ali, porque ali não falava do inferno, né? Mas só que falava da Trindade. Ele não deu certo. Aí acabou juntando um grupo de estudantes da Bíblia para criar essa nova doutrina jeovista, né? Esse livro, a Brochura, fala que a Trindade é uma doutrina satânica, veio dos egípcios, né? Não existe nenhum registro. Existem muitos deuses no Egito, mas no Egito não existia só uma Trindade. Por exemplo, o deus Ra, o Sol, ele era um Deus único. Tinha época que, conforme a dinastia, tinha dinastia que adorava um único Deus, englobava todos os outros deuses num só. Tinha alguma dinastia que podia adorar três deuses, outra já adorava 4. Então era indefinido, era conforme a dinastia egípcia, que era a adoração dos deuses. Então, dizer que veio a Trindade e foi criada pelos egípcios é uma mentira, é um engodo. É um engodo satânico também. A Trindade existe. Por exemplo, você pergunte para eles, vocês falam que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Pergunte para eles aonde está na Bíblia Testemunhas de Jeová, Salão do Reino. Aonde que está na Bíblia? Não existe também. Então, então eles não existem também. Então, por exemplo, a palavra Trindade não pode não aparecer. Mas dizer, esse livro, a Brochura, é um livro... Esse livro sim é satânico. Não é a doutrina da Trindade que é satânica, esse livro é satânico, porque ele desmente. Eu ainda não tive o desprazer de lê-lo,
eu só peguei referências dele. A gente conhece a doutrina das Testemunhas de Jeová através de livros mais de evangélicos, eu, no meu caso, li alguns livros deles, mas eu, quando comparei, percebi pelas conversas que eu tive com eles que realmente os pastores que escreveram os livros combatendo a doutrina deles estavam certos. E realmente eles pensam do jeito que as pessoas falam mesmo. Eles não creem na doutrina da Trindade, não creem no inferno, eles confundem a palavra Hades com a palavra Minemeion, e fazem uma salada. Então esse livro eu não tive o desprazer, mas é um livro perigosíssimo, porque se a pessoa for desavisada, não for estudante, igual essas pessoas que gostam, que são loucas por lenços cheios de suor de líderes, essas pessoas que gostam de vela, que gostam de rosa, que gostam de fetiches, né? Fetiche é um objeto que se atribui a algo sobrenatural, divino, poder miraculoso para ele. Então essas pessoas caem facinho, né? E outros crentes também que não vai na igreja, que não estuda, não vai em culto de ensino bíblico, que não vai na escola dominical, que não lê, que não estuda. Essas pessoas que só querem saber de cantar, né? Essas pessoas que adoram música, gostam só de palavras açucaradas, só gostam de receber oração, de receber bênção, né? Essas pessoas são vítimas fáceis dele, porque não tem argumento. Eles não têm as escrituras, mas a escritura é um livro selado para eles, né? Está guardado ali na estante, só leva só na igreja, coloca debaixo do braço e leva na igreja. Então essas pessoas são facinho de serem arrastadas por esses abutres, né? Já são abutres teológicos, né? Porque eles não têm misericórdia mesmo. Eles são aqueles que são verdadeiros parasitas, né? Eles vivem da deficiência dos outros, né? Então as pessoas estão ali, surge uma oportunidade, eles são oportunistas, eles gostam muito de evangelizar crentes, são pescadores de aquário. Daí eles lançam o anzol, né? Se for um peixe desavisado, cai no engodo deles, né? São apanhados na isca. Então esse livro é perigoso e segundo esse livro eles querem afirmar que a Trindade é uma doutrina egípcia, que veio do Egito, mas como eu já falei, conforme a dinastia, tinha dinastia que só Faraó era Deus, uma dinastia que só Faraó era Deus, então não tinha, os outros deuses eram tudo englobado em Faraó. Faraó era uma síntese de todos os deuses, outros podiam adorar 3, outro 4, outro 5, outro 10, eles eram politeístas. Aliás, eles eram politeístas. Agora politeísmo mesmo não é adorar Deus em trindade e na unidade, na diversidade, é adorar um Deus maior e um Deus menor. Isso é politeísmo, é acreditar na existência de um Deus todo-poderoso e um Deus menor. Isso sim é politeísmo. Eu findo minhas palavras aqui. Se em algum ponto eu falhei e não saiu muito bom, foi porque foi tudo feito sem consulta, foi tudo de memória, né? Aquilo que a gente estuda. Então, se ainda não atingir a meta, creio que muitas das palavras já ajudam. Aquilo que for bom é o suficiente para tentar acordar aqueles que estão dormindo, como diz as Escrituras, desperta ao dormente, né? Então, muitas pessoas estão como Jonas, dormindo no porão do navio, e enquanto isso a tempestade está aí fora varrendo tudo. Então devemos tomar cuidado, as seitas estão aí, não estão brincando. Amém.